Você está com o Jornal da Cruzeiro, primeira edição. Ouça e surpreenda-se. Poder e Política com Alexandre Garcia. Bom dia. A campanha do presidente eleito Bolsonaro comunicou os gastos de campanha à Justiça Eleitoral. Foram arrecadados 4.300.000 e gastos 2.800.000. Isso é gasto de candidato a deputado federal. É incrível, eu acho que nunca um vencedor de campanha eleitoral teve tão pouco gasto, né? Tão pouco gasto, nenhum horário em televisão, praticamente, 8 segundos. Não participou de debates, embora tenha sido o mais presente nos debates, foi o ausente. Estava ou no hospital ou em casa durante a campanha, por causa da facada, e ganhou a eleição. É hora de partidos políticos, de políticos e dos ditos especialistas, né, pensarem a respeito, né, porque isso quebra todos os paradigmas de uma campanha eleitoral. Né, quebra tudo. Foi um rompimento, um divisor de águas, essa eleição de Bolsonaro. Eu ontem estava ouvindo uma manifestação do ex-senador Pedro Simon, MDB tradicionalíssimo, né? MDB de décadas e décadas, ex-governador do Rio Grande do Sul. Ele foi premiado e na hora da premiação ele disse exatamente isso, que nunca na vida dele viu uma eleição assim. Né? E ele sente que houve uma mudança, uma inflexão, assim, uma travessia, né? com essa manifestação do eleitorado. Né? Ele não fez julgamento de mérito, ele apenas fez a constatação de que houve uma grande mudança. E eu tenho dito que quem não perceber que houve uma mudança vai ficar no museu. Né? Quem não percebeu vai para o museu. A JF fez delação premiada, né? O Joesley e os outros foram soltos, e aí se descobriu, as autoridades descobriram que a delação premiada estava cheia de omissões. Quer dizer, foi feita uma delação premiada para tentar beneficiá-los, para, como se diz no popular, tirar o deles, né? E tentar se safar. Só que não conseguiram enganar as autoridades. Deviam ter percebido, também é outra mudança, né? Essa geração de empresários desonestos e de políticos desonestos deviam ter percebido já que a ingenuidade ficou para trás. As pessoas já ousam desconfiar, ousam ficar com o pé atrás e, desconfiando com ceticismo, percebem que não caem mais nessas vigarices, né? Essa é a verdade. E o Joesley está preso de novo. É um dos homens que mais prejudicou o país. Ele e o seu Odebrecht, né? São grandes empresários que, de conluio com partidos políticos, de gente que pensava que o Estado brasileiro era de propriedade deles, as estatais eram de propriedade deles, né? E fizeram toda essa lambança, a maior corrupção da história deste país. Na semana passada eu queria destacar a visita do embaixador da Argentina ao presidente eleito, na casa dele, lá no condomínio da Barra da Tijuca. É que uma coisa fique clara, porque houve uma declaração do futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, de que Mercosul não é prioridade. Fique clara uma coisa, as pessoas não estão entendendo porque Hugo Chávez atrapalhou o Mercosul, né? Hugo Chávez e seus aliados, né? Inclusive o governo brasileiro, porque era aliado de Hugo Chávez. O Mercosul é um acordo de tarifas, é um acordo tarifário, não é um acordo político. A política entrou lá, política ideológica inclusive, pelas mãos de Hugo Chávez e
com os seus aliados brasileiros, né? Aliados brasileiros que a gente conhece. Celso Amorim, por exemplo, hoje é um militante fanático do PT, que fala mal do país lá fora, né? Não. O Mercosul, que fique bem claro, é um acordo tarifário. Por fim, eu queria registrar a quantidade de mortos, mais uma vez, em desabamentos no estado do Rio de Janeiro. Isso é anual. Todos os anos acontece e ninguém aprende. No momento em que eu estou falando, tinha 15 mortos, pode ser que tenha mais, né? Ali pertinho, na mesma cidade do Morro do Bumba, né? Então, e é todos os anos, na mesma época, nos últimos 30 anos, provavelmente, né? E os políticos não aprendem, as autoridades não aprendem. Não tinha perigo. Aí a prefeitura de Niterói, o prefeito diz, não tinha perigo, não era área de risco. Não era área de risco e caiu. Então, o que era? Né? Então, é uma coisa incompreensível, né? No momento em que se prender uma autoridade, que ela for destituída, empichada e posta na cadeia como responsável pelas mortes, talvez comecem a pensar seriamente sobre vidas humanas. De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e Política com Alexandre Garcia.